É isso aí, glória a Deus. Hoje eu tenho uma experiência extraordinária para compartilhar com você. Algumas semanas atrás eu plantei algumas sementes. De verdade, eu plantei algumas sementes. Eu plantei algumas sementes dentro de um pote. Dentro desse pote, olha só, plantei uma semente aqui dentro desse pote. E o resultado disso, o resultado dessa semente, foi de um mamão que eu comprei na feira. Eu comi o mamão e depois coloquei a semente para secar e joguei dentro desse pote. Logo na sequência, uma semente eu plantei nesse copo. Algumas sementes naquele pote maior e uma nesse pote. O que mais me chama atenção é que o vaso maior, ele cresceu rapidamente, e hoje, olha o que eu fiz. Hoje eu comprei esse vaso para trocar a muda, porque cresceu violentamente, cresceu muito depressa. Comprei dois, fiz 2 mudas. Sabe o que é isso? 2 mudas de mamão. Tá linda as mudas. Daqui uns dias eu quero provar desse fruto que eu plantei. Após esse crescimento, quando eu estava trocando aqui a semente, quando eu estava mudando de vaso, Deus me trouxe algo para que eu possa compartilhar com você. Deus veio trabalhando, Ele veio ministrando dentro da minha própria vida. O Espírito Santo veio ministrando dentro da minha própria vida, como se você fosse essa própria semente. Note que quando você pega as 2 sementes, essa aqui, pelo simples fato de estar nesse pote menor, ela não cresceu nada, demorou e não está crescendo. Ela parou aqui, travou e não vai crescer. Por quê? Por causa do local aonde a raiz dela está localizada. Como o outro pote era maior, essas sementes cresceram violentamente. Tem mais de 1 palmo de crescimento. Essa daqui, nossa, meu Deus do céu, essa daqui não tem 3 dedos de crescimento, e essa aqui tem mais de 1 palmo. Diferente, são coisas completamente diferentes, vasos diferentes. Sabe o que é isso aqui? Tá escrito nutrição. Nutrição. Para que o nosso, trazendo pro campo espiritual, pro nosso espírito também crescer, nós precisamos nutrir ele. Precisamos nutrir o nosso espírito. Eu tive que comprar uma areia, comprar um adubo, dar uma adubada. Assim é a nossa vida espiritual também. Nós precisamos fazer a manutenção do nosso espírito e precisamos trabalhar na nutrição da nossa vida espiritual. Quem faz a manutenção da sua vida espiritual é você mesmo. Eu selecionei um texto bíblico para compartilhar com você. Eu tenho 2 Bíblias. Eu estou com 2 Bíblias. Uma Bíblia de estudo e a outra Bíblia de leitura. São 2 Bíblias com linguagens diferentes, mas que no fundo, no final, o entendimento é a mesma coisa. Vamos lá, 1 Pedro 2 diz assim, portanto, 1 Pedro
capítulo de número 2, versículo 1. Portanto, deixando toda malícia, deixando toda maldade, todo engano, todo fingimento, inveja e toda difamação. Aqui eu começo. Muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, porque algumas pessoas crescem espiritualmente, desenvolvem violentamente, crescem abundantemente, e outras continuam mirradinha, não cresce, fica paralisada, travada. Por que será? A Bíblia está dizendo que, portanto, deixando a maldade. Isso é uma das coisas que todo servo de Deus, ele precisa deixar de lado imediatamente. A maldade. A maldade precisa ser arrancado. Às vezes a maldade no pensamento, às vezes a maldade no falar, às vezes a maldade no agir. Ei, lembre-se que Deus, ele vê, ele enxerga de formas diferentes. Deus, ele não vê como o homem vê, não enxerga como o homem enxerga. Então, às vezes, você está interagindo de maldade com um comentário e que isso desagrada a Deus. E sabe o que acontece? As suas raízes deixam de crescer. O seu crescimento espiritual deixa de crescer. E talvez por causa dessa semente de maldade, o seu ministério não cresce. Deixando de lado todo o engano, nós precisamos arrancar, tirar do nosso caminho, da nossa vida, o quê? Todo o engano. O que você tem vivido, o que você tem passado e que você sabe que é um engano na sua vida e que precisa ser tirado. Você precisa fazer isso com muita pressa, sabe por quê? Deus tem desejo e pressa de trabalhar no seu crescimento espiritual. Talvez não é as pessoas que estão deixando você crescer, o jardim da sua vida. O jardim da sua vida. Quem nutre a nutrição do seu jardim depende muito de você. Então, deixando de lado todo o fingimento, olha só, todo o fingimento. Tem que deixar de lado todo o fingimento. Você sabe quando é de verdade, você sabe também quando não é de verdade. O que está faltando? Está faltando uma conduta, está faltando uma postura. E isso Deus requer para com o povo de sua própria igreja. E toda difamação. Na Bíblia de Estudo diz assim, deixando, pois, toda malícia. Toda malícia. Nós precisamos deixar de lado, querido. Toda malícia. Versículo de número 2, desejai, olha só, desejai. O quê? O puro leite espiritual. Desejai o puro leite espiritual. Está falando de alimento. Está falando da alimentação na qual você está se alimentando. Desejai como bebês recém-nascidos. O neném recém-nascido, ele precisa se alimentar. Ele não pode tomar um leite de caixinha, porque senão vai dar dor de barriga na criança. Por isso é necessário o puro leite espiritual. Normalmente um bebê recém-nascido, ele precisa se alimentar do puro leite que vem do seio da sua mãe. Assim nós, como o corpo de Cristo, nós precisamos nos alimentar do puro leite espiritual que vem da palavra de Deus, que vem do trono da misericórdia de Deus. Nós precisamos disso, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Tá vendo? A fim de crescer. Deus deseja crescer. Quando eu estava trocando de vaso essa semente, mudando de um vaso para o outro,
trocando o adubo, adubando, colocando a nutrição na terra. Deus me trouxe isso para compartilhar com você. A sua vida espiritual precisa estar nutrida. E se a sua vida espiritual estiver desnutrida, querido, você não vai desenvolver o teu ministério, a tua chamada. Você não vai desenvolver, vai ficar paralisado, estagnado. Seja sincero, quantas pessoas estão com a sua chamada, com o seu ministério estagnado? Por quê? Porque precisa de um cuidado específico. Talvez você esteja olhando para a direção errada. Talvez você esteja olhando para o foco errado. Talvez a sua visão esteja voltada para as pessoas. E a sua visão precisa estar voltada exclusivamente para o autor e o consumador da sua fé. Por isso, aqui em Hebreus 12, versículo 2, nos diz assim, fixando os olhos em Jesus. Olha só, fixando é quando você está com os olhos voltados, parado, exclusivamente no alvo. E o alvo da sua vida é Jesus. Está dizendo aqui, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor, é o consumador de nossa fé. Muitas pessoas que andam e que está com uma fé abalada e desnutrida, muitas vezes porque tem deixado de olhar para o autor e consumador da vossa fé. Pedro, em um instante, em um momento, quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começa a afundar sobre as águas. Por um momento, ele dá uma passada sobre as águas, super confiante, porque o mestre estava com as mãos estendidas. Mas de repente, quando ele sente o vento e olha para o lado, olha para a esquerda, olha para a direita, quando ele perde o foco, fixando os olhos, quando ele deixa de fixar os olhos, o que acontece? Automaticamente ele afunda. Então talvez muitas pessoas estão afundando, estão com casamento afundado, porque não estão com os olhos fixados em Cristo. Talvez a vida espiritual está afundando, porque os olhos espirituais não estão focados em Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos guardando nos nossos ouvidos e na nossa mente aquilo que as pessoas têm falado diariamente, uma palavra negativa, talvez diariamente uma palavra de maldição, e aquilo está remoendo. Talvez uma palavra dura que bateu no teu coração e muitas vezes você está guardando na caixinha da tua memória. E Deus está dizendo, joga tudo isso fora. Volta a olhar ao autor e o consumador. Pois quando você estiver com os teus olhos voltados para o autor e o consumador, as suas raízes, vai ficar belíssima, por causa da alegria que lhe está proposta. Suportou a cruz. Olha só, suportou a cruz. Não é hora de desanimar. É momento de suportar. Suporta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Porque Jesus, ele suportou, sabe o que? Ele suportou a cruz. E quando fala de cruz, fala de sacrifício. Quando fala de cruz, fala de dor. Quando fala de cruz, fala de lágrimas. E talvez você tenha chorado muito já. Talvez você já tenha sentido muitas dores. Talvez você está ao ponto da desistência, de não suportar mais. Mas volta com teus olhos urgentemente para o autor e o consumador da tua fé, que esse chama-se Jesus.
não fazendo caso da vergonha que sofreu. Olha só, Jesus ele sofreu vergonha, além da cruz, do sacrifício, da dor, da lágrima, da rejeição, ele sofreu a vergonha. Talvez na sua trajetória houve momentos e situações que trouxe vergonha para você. Talvez você esteja se sentindo envergonhado por algum motivo. Tudo aquilo que nós falamos tem endereço. A palavra de Deus tem endereço certo. Deus não nos dá nada. Deus não nos usa como um vaso. Deus não nos usa simplesmente para falar algo jogado fora ao vento. Não, essa palavra tem endereço certo. E esse endereço é o seu coração. Por isso, ele suportou. E nesta noite eu falo para você, você também precisa suportar aquilo que está te afetando. E está assentado à direita do trono de Deus. Aqui vem a recompensa. Pelo simples fato dele ter suportado, ele ganha a mais alta posição, que é o nome que está acima de todos os nomes, e ainda está assentado, como diz a palavra, está assentado à direita do trono de Deus. Está falando sobre honrarias. Está falando sobre reconhecimento. Depois dessa fase, a fase das honrarias vai chegar na tua vida. As pessoas podem simplesmente, todas as pessoas podem simplesmente virar as costas para você. Simplesmente pode te envergonhar. Simplesmente pode te abandonar. Não te dar crédito. Não te abençoar. Mas no final vem as honrarias de Deus. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Não se preocupa com as honrarias dos homens, pois as honrarias dos homens são passageiras. Agora, as honrarias que você deve se preocupar é com o galardão de Deus, pois o galardão de Deus é coisa extraordinária. Os galardões de Deus, ei glória, os galardões de Deus, olhos nunca viu, ouvidos nunca pôde ouvir. É o que Deus tem guardado e reservado para você. A palavra, ela tem endereço certo. Ela vai lá no divisor da alma e do espírito para te dizer assim, ó, eu sou o dono da tua história. Pois a tua história não termina, não acaba desse jeito. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel para concluir a boa obra. Não se preocupa. Se a tua vida está assim, sementinha, hoje é noite de nutrição espiritual. Pois ó, olha a diferença. Olha a diferença, ó. Olha a diferença. Olha o tamanho, olha o tamanho, ó, diferença, muito pequenininha, ó, diferença, muito grande. Sabe o que, outra coisa, quando eu tava fazendo tem que fazer essa amarraçãozinha aqui, pro tronco crescer firme. O tronco precisa crescer firme, senão ele começa a entortar pro lado, pra direita ou pra esquerda. Ei, não se curva nem para a direita e nem para a esquerda. Não sai dos caminhos do Senhor. Fica firme, concentrado nos caminhos do Senhor. Olha só, tem 2 gravetos. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois se o Pai estiver na tua vida, o Filho estiver na tua vida e o Espírito Santo estiver na tua vida, ninguém nessa vida pode te derrubar.
Ninguém nessa vida pode te derrubar. Ei, você tem os olhos do Deus vivo voltado para a tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Do pastor e amigo Josivaldo Bispo. É isso aí, fica que esse alimento é de Deus para a tua vida.